Ezequiel 9 é um relato poderoso sobre o julgamento divino e a proteção dos justos em meio à destruição. Nele, vemos o profeta Ezequiel sendo levado em visão pelo Espírito de Deus até a entrada do templo em Jerusalém, onde ele testemunha a chegada de 7 guardas angelicais, cada um carregando uma arma mortal. Deus então ordena que o escriba angelical vá pela cidade de Jerusalém e marque na testa daqueles que sofrem e lamentam as coisas detestáveis da cidade para protegê-los do julgamento iminente que virá sobre os pecadores. Em seguida, Deus ordena aos guardas que sigam o escriba pela cidade e matem todos aqueles que não receberam a marca de proteção, sem demonstrar piedade. O capítulo 9 de Ezequiel nos lembra da importância de permanecermos fiéis a Deus, mesmo em meio à destruição e ao julgamento, e de confiarmos em sua proteção divina. Também nos inspira a orar por arrependimento, proteção e intercessão pelos outros, para que possamos ser preservados em meio às dificuldades e desafios da vida. É sobre isso que vamos refletir no estudo de Ezequiel capítulo 9. Então, deixa o like, se inscreva no canal para que você não perca nenhuma parte dessa série e fique comigo até o final, porque há uma palavra de Deus para você. Vamos estudar agora Ezequiel capítulo 9. Lembrando que se você quiser ter acesso a esse mesmo mapa mental que eu estou usando aqui, é só você acessar o link que está na descrição. Vai dar direto para o estudo de Ezequiel capítulo 9 no jesuseabiblia.com, e é inclusive um estudo mais detalhado do que eu estou apresentando aqui. Se eu fosse falar tudo que tinha lá, ia ficar muito grande o vídeo, tá bom? Primeira parte do estudo, nós vamos aprender sobre a execução do julgamento divino sobre Jerusalém. E isso vai estar do versículo 1, dos versículos 1 até o versículo 7. E veja o que diz o texto sagrado no versículo 6. Velhos, rapazes e moças, mulheres e crianças, mas não toquem em ninguém, que tenha o sinal. Comecem pelo meu santuário. Então eles começaram com as autoridades que estavam na frente do templo. O que é que significa esse contexto aqui dos versículos de 1 a 7? O Senhor Deus, ele convoca os guardas da cidade, possivelmente seres angelicais, para executar seu julgamento sobre os habitantes de Jerusalém, começando pelo santuário. Perceba que Deus disse, olha, velhos, rapazes e moças, mulheres e crianças, todo mundo vai ser julgado, mas comece pela minha casa, comecem pelo meu santuário. Uma outra coisa que é importante dizer aqui é um 7º homem vestido de linho é visto com eles, carregando um kit de escrita. Este homem é encarregado de marcar na testa daqueles que se lamentavam pelos pecados da cidade. Sim, porque haviam pessoas que, vendo os pecados da cidade, dos líderes, eles reconheciam que eles estavam pecando e se arrependiam, né? Buscavam alguma solução. Sempre tem um remanescente. E este 7º anjo, ele marcava a testa daqueles que deveriam ser poupados do julgamento. Eram as pessoas que estavam lamentando. Aqueles que não recebem a marca devem ser mortos sem misericórdia. O que é que eu aprendo aqui? Deus é justo e santo e não tolera de nenhuma maneira o pecado. Ele convoca os seus santos anjos, os seus guardas celestiais, para executar o seu julgamento sobre aqueles que se desviaram dele, mas também mostra misericórdia para com aqueles que se arrependem e lamentam pelos pecados da cidade. Então perceba que o Senhor Deus, em sua santidade, ele é justo. Em sua justiça, ele é santo. O Senhor Deus, não há ninguém como ele. Talvez você diga, Diego, mas Deus julgou até mesmo as crianças, Deus julgou até mesmo mulheres, Deus julgou até mesmo inocentes. Não, Deus não julgou inocentes, Deus julgou os culpados. Perceba, eu não sei até que ponto você vai conseguir compreender isso, mas até mesmo a infância de muitas crianças tem sido contaminada pelo pecado. E você muitas vezes olha para uma criança e vê já que ela não tem mais a inocência de uma criança. Ela tem a malícia e a malignidade de um adulto. Provavelmente foi esse tipo de criança que o Senhor Deus julgou, que já sabia o que estava fazendo. Porque aqui criança, né, o termo que ele usa aqui para criança, muitas vezes você pode entender um recém-nascido, é alguém que não sabe o que está fazendo. Não.
Não eram essas pessoas, não era esse tipo de criança. Eram crianças que já sabiam o que estavam fazendo, que já sabiam o que era idolatria, que já sabiam o que era pecado. E mesmo assim, sua maldade fazia. É claro que essas crianças se comportavam dessa forma por causa do comportamento de seus pais, obviamente. De toda forma, o julgamento do Senhor Deus alcançou todas elas. Na segunda parte do texto, nós estudamos sobre a magnitude do julgamento e a compaixão de Ezequiel. E veja o que diz o versículo 10 sobre isso. Então eu, da minha parte, não olhei para eles com piedade nem os pouparei, mas farei cair sobre a sua cabeça o que eles têm feito. Isso é o Senhor Deus respondendo a Ezequiel. Nos versículos de 8 a 10, nós vemos que Ezequiel, o profeta, fica sobrecarregado com a magnitude do julgamento de Deus e pergunta se ele destruirá todo o remanescente de Israel. Embora a preocupação do profeta mostre sua compaixão, Deus diz que a nação pecou demais para evitar a destruição. Se você está começando o estudo, dessa parte da Bíblia por Ezequiel, você provavelmente não vai entender. Então eu recomendo que você comece estudando o profeta Isaías. Eu tenho o playlist dele. Por quê? Porque foi um período muito longo de aviso. O Senhor passou décadas avisando que se o povo não mudasse a conduta, eles enfrentariam o julgamento que estão enfrentando aqui. Então é importante que você comece, se você não estudou ainda, o livro do profeta Isaías, porque Isaías vai começar a advertir para que eles não colham o que estão colhendo aqui. E Isaías disse: se vocês não se arrependerem, vocês serão julgados. Então, se de repente você começou a estudar por Ezequiel, você vai dizer: Deus está sendo rigoroso demais. Não. Ele avisou que isso ia acontecer. E ele avisou muito. Ele avisou através de Isaías, avisou através de Jeremias, avisou através de profetas menores, mas ainda assim o povo não quis, como Oséias, mas ainda assim o povo não quis se arrepender. Uma outra coisa que nós aprendemos aqui nessa parte é que cada pessoa seria julgada de acordo com seu caráter. Aqueles que se desviaram Deus e abraçaram o mal seriam mortos, enquanto aqueles que permaneceram fiéis e lamentaram pelos pecados da cidade receberiam a marca da proteção. Da mesma forma acontece em nossos dias. Vai acontecer também no final das eras. Perceba que no milênio, aqueles que receberam a marca também serão poupados, serão guardados. Essa marca hoje, em nossos dias, significa o quê? O Espírito Santo. A presença do Espírito Santo na nossa vida por meio de confessar Jesus como Senhor e Salvador nos assegura, nos resguarda da ira de Deus. Quando os israelitas estavam saindo do Egito, a marca era o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Aqui era a marca espiritual na testa. O povo não estava vendo, era uma marca espiritual. Quem estava marcando eles era o anjo. Mas em nossos dias essa marca é o selo do Espírito Santo, que é uma marca muito superior. O que é que eu aprendo com essa porção de Ezequiel? A compaixão de Ezequiel por seu povo mostra a importância de termos compaixão pelos outros, mas também nos ensina que não podemos ignorar ou tolerar o pecado, pois há consequência para as nossas ações. Perceba que Ezequiel ele tem piedade do povo, ele tem misericórdia, mas ele também não deixa de anunciar a verdade. Muitas vezes nós ficamos meio envergonhados de falar para as pessoas da nossa família sobre Jesus, ou de condenar muitas vezes, condenar no sentido de falar sobre práticas pecaminosas que eles vivem e achamos que estamos fazendo bem. Eles não, nós estamos fazendo o mal. Há uma porção da nossa família hoje, minha e de Carol, que nós não temos mais tanto relacionamento próximo. Por 10 anos eu e Carol vivemos entre eles. Eles viram nosso comportamento, nosso testemunho, nós falando sempre do amor de Jesus para eles e sobre o estilo de vida, mas eles não quiseram mudar seu estilo de vida. E aí o Senhor iniciou uma nova fase na minha vida e na vida de Carol. Quando veio Nicolas, nós percebemos que não era um ambiente saudável para Nicolas estar, porque ia contaminar não apenas a inocência de Nicolas, mas a sua fé. E aí nós nos distanciamos por causa disso. E meu irmão, minha irmã, hoje eu e ela ficamos olhando e quantas coisas ruins têm acontecido, quantas coisas tristes,
quantas perdas, quantos danos o pecado tem trazido. Por 10 anos eu e ela estivemos ali anunciando, mas eles não se arrependeram e estão colhendo o fruto dos seus pecados. Ezequiel me ensina isso. Sim, nós vamos ter compaixão. Sim, nós vamos sentir muito, mas nós não vamos compactuar. Mesmo se for meu parente, mesmo se for uma pessoa que eu amo, mas se ela estiver pecando contra Deus, eu não posso me manter no mesmo estilo de vida dela. E ela precisa saber disso. Na parte final do texto, nós vemos a partida da glória de Deus do templo, de uma vez por todas, dos versículos 1 e 2 e também no versículo 11. E veja o que diz o texto. Versículo 3. E a glória do Deus de Israel levantou-se de cima do querubim onde havia estado e se moveu para a entrada do templo. E o Senhor chamou o homem vestido de linho que tinha um vestoso de escrevente à cintura. A glória de Deus partiu do templo. O que é que nós aprendemos nessa porção de Ezequiel? Deus revela a Ezequiel que a sua glória deixará o templo de Jerusalém, assim como tinha deixado o santuário em Siló. Isso mostra a gravidade do pecado e a consequência da desobediência a Deus. Outra coisa, Ezequiel vê a imagem do trono de Deus e ouve a ordem para os seres angelicais espalharem brasas ardentes pela cidade como um ato de purificação. Isso representa a justiça e a santidade de Deus e não pode tolerar o pecado e precisa purificar a cidade de Jerusalém antes que sua glória retorne. O que eu aprendo com essa porção do texto das Sagradas Escrituras? A glória de Deus deixará o templo de Jerusalém devido à gravidade do pecado e desobediência do povo. Isso nos ensina que devemos levar a santidade de Deus a sério e buscar viver de acordo com sua vontade, para que possamos desfrutar da sua presença. Há muitos cristãos que misturam muito as coisas no que se refere à doutrina do cristianismo e acham que obedecer a Deus e que Deus vai suportar qualquer que seja seu estilo de vida e mesmo assim eles herdarão a vida eterna, enfim. Eu não concordo com isso. Eu acredito que realmente herdará a vida eterna aquele que tem o selo do Espírito Santo e dá frutos de arrependimento. Para mim, particularmente, não faz sentido que alguém que tenha nascido de novo, que saiba quem Deus é e mesmo assim vive uma vida amando o pecado e que herdará a eternidade com Jesus. Para mim não faz sentido. Teologicamente falando e racionalmente, intelectualmente falando, também não faz sentido. E quando eu leio os textos de Ezequiel, por mais que você diga, mas é Antigo Testamento. Sim, mas o caráter de Deus é o mesmo. Nós vemos um Deus santo que pune o pecado. Então não faz sentido. E nos nossos dias, Deus agora não. Ele disse que meu filho é Senhor e Salvador da sua vida. Então agora está tudo bem. Ele vai herdar a vida eterna. Por mais que ele viva ou ela viva amando o pecado. Não faz o menor sentido. Uma das coisas que comprova a conversão genuína é exatamente a conversão, a mudança de vida. A mudança de atitude, deixar o pecado. Somos pecadores sim, de fato, mas não amamos mais o pecado. Então quando eu vejo a glória de Deus deixando o templo e deixando Jerusalém, eu temo, eu tremo, de verdade. Isso para mim é uma das porções do texto da Bíblia Sagrada mais chocantes, porque Deus ele é um Deus santo, Deus de palavra, Deus justo, amoroso e bom, mas ele é também um Deus severo. Precisamos lembrar que aqueles que se mantêm fiel a Deus precisam manter um relacionamento íntimo com sua palavra. Se você precisa de ajuda nesse sentido, eu posso lhe ajudar através do meu curso Sabedoria Bíblica para o Dia a Dia. Através do método de ensino da Bíblia, eu compartilho nele e você vai ser capaz de ler, entender e praticar a Bíblia no seu dia a dia e com isso desenvolver um relacionamento mais profundo ainda com Jesus. Para mais informações sobre o curso, basta clicar no link que está na descrição ou no primeiro comentário fixado. Nos comentários, faça o seu pedido de oração e nós vamos orar com você e por você. Se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários, marcados por Deus. Eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.